Paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia a todos. Já chegamos ao 5º dia de propósito de leitura da Bíblia. Hoje, dia 18, a leitura dos capítulos é do 13 ao 15 de Gênesis. E existe um texto, ao qual eu vou fazer a leitura, conforme nós temos feito, nesses dias. Eu vou escolher um texto dentre esses capítulos que nós lemos hoje para trazer uma mensagem, um direcionamento para esse dia. Tá? Então, no capítulo 13 de Gênesis, no versículo 17, diz o seguinte: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Versículo 18. Então Abrão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Esse texto, ele tem uma história muito linda, uma história muito boa, que nos traz algumas reflexões muito importantes, Nós vemos que Abrão, quando ele sai do Egito, depois de todo o problema com a esposa dele, o faraó, ele sai do Egito ainda acompanhado de Ló. Porém, a Bíblia diz que Abrão havia enriquecido muito e se tornou proprietário de muitas cabeças de gado. Tinha também muita prata, muito ouro. E da mesma forma, Ló também tinha enriquecido muito e também era dono de muitos animais. Então, a Bíblia diz que Abraão, saindo do Egito, ele chega a uma cidade de Betel, a um lugar a qual ele já tinha acampado antigamente, no passado. Isso está no versículo 3 e 4. A Bíblia diz que Abrão voltou a um altar que ele mesmo tinha edificado a Deus e adorou ao Senhor, invocou o nome do Senhor, chamou Deus para próximo dele. Então nós vemos Abrão saindo de uma terra e indo buscar recursos na terra do Egito. Abrão cometendo aquela bobagem de dizer que a esposa dele era irmã dele. Chegou ao ponto de passar por toda aquela dificuldade devido a essa falta de visão espiritual que ele teve, essa falta de discernimento. Então ele sai da terra do Egito e ele volta para um antigo acampamento, um antigo altar que ele mesmo tinha edificado, e ele sacrifica ao Senhor, ele busca a face do Senhor. Então nós vemos que depois de tudo aquilo que aconteceu, Abrão ele retoma a sua vida espiritual. Ele volta a viver uma vida voltada à adoração e à busca da face do Senhor. Às vezes nós passamos por dificuldades, por problemas, por lutas, mas nunca é tarde para voltar a buscar como nós buscávamos antes. Às vezes a gente está em um período de dificuldade, de peso, um período de luta, e quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, nós falamos, poxa vida, eu não sinto mais o que eu sentia antes. Eu não consigo mais ver Deus me direcionando, me instruindo como Ele fazia antes. Os milagres de Deus não acontecem mais como aconteciam antes.
Mas essas coisas só não acontecem mais como acontecia antes, porque nós não estamos mais buscando como a gente buscava antes. Então, independente da situação, do erro que cometemos, ou daquilo que fazemos, ou aonde nós fomos, Deus ele nos dá a oportunidade de voltar a buscar Ele exatamente como a gente buscava no começo, quando o nosso primeiro amor estava vivo. A Bíblia não diz que nós temos que voltar onde nós perdemos o primeiro amor. A Bíblia diz que nós temos que lembrar onde nós deixamos o primeiro amor, onde nós trocamos o primeiro amor por qualquer outra coisa e voltar atrás e recuperar o primeiro amor. Aqui nesse texto, Abraão está recuperando o primeiro amor que ele tinha com Deus. Deus opera um grande livramento, Deus faz um sobrenatural na vida dele e ele recupera o primeiro amor que ele tinha para com Deus. Aí a Bíblia diz que depois dele recuperar o primeiro amor que ele tinha para com Deus, os pastores dele e os pastores de Ló começaram a contender. Porém, Abraão já não dependia mais do apoio humano, ele não dependia mais de homens para se sentir seguro, para se sentir em paz, para se sentir em família. Então, ele e Ló entram em um consenso. O versículo 8 diz assim: Então Abrão propõe a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavença entre meus pastores e os teus pastores. Afinal somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Ao versículo 10. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã. Porém, Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Então, Abrão, depois de retomar a vida espiritual dele, depois de retomar a confiança que ele tinha no Senhor, depois de entender que a única coisa que importa para ele é ter uma vida com Deus, depois dele colocar novamente o Senhor no centro da sua vida, ele vê aquela situação de contenda formada e ele fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, escolhe o lado que você quer ir e eu vou para o outro, porque não compensa a gente ficar discutindo. Muitas vezes a gente fica vivendo uma situação de peso, uma situação de discussão, de contenda, situações difíceis de lidar, porque não confiamos suficientemente no Senhor para seguir outros caminhos. Abrão disse: escolhe aí por onde você quer ir, que eu vou para o outro lado. Aí Ló levanta os olhos, vê um lugar maravilhoso, um lugar bom, um lugar que visualmente parecia um jardim de Deus, e fala: eu vou ir para lá. Fica aí na terra seca. Fica aí na terra feia, essa terra difícil de plantar, que eu vou lá para o lugar que é bonito, é lindo, maravilhoso, fácil de plantar, fácil do gado se alimentar. Um lugar onde a estrutura é visualmente mais simples de ser construída. Porém, Ló tinha o olho carnal e Abrão tinha a confiança dele no Senhor. Quando Ló ele escolhe a terra com o olho carnal, olha só o que ele está escolhendo no versículo 13. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abrão. Calma aí.
Então Ló, ele escolhe um lugar bonito, mas o lugar bonito era um lugar longe de Deus. E quando Ló, ele escolhe carnalmente, vai para longe de Abrão e Abrão vai longe da escolha carnal de Ló, o próprio Deus se comunica com Abrão e diz: ergue teus olhos e observa bem do lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Existem momentos que nós precisamos nos afastar de pessoas que não estão vivendo o mesmo propósito que Deus tem para nós. A promessa de Deus, ela é viva. O nosso Deus é vivo, a palavra dele é viva. Então, para alcançar a bênção de Deus, para alcançar a promessa de Deus, nós precisamos andar com pessoas que estão alinhadas na mesma direção que Deus tem para nós. Porque se a gente não estiver andando com pessoas que têm a mesma visão, não tem condições de viver a promessa de Deus. No momento que nós nos afastamos de pessoas que não têm a mesma visão, que não têm o mesmo propósito, não têm o mesmo objetivo, não têm o mesmo temor a Deus, não têm o mesmo amor que nós temos para com o Senhor, no momento que nós nos afastamos dessas pessoas, o próprio Deus ele se manifesta e ele faz o sobrenatural. Quando Ló saiu de perto de Abrão, no mesmo momento Deus responde a Abrão e diz: calma aí, agora que está só eu e você, a minha promessa vai te alcançar. Olha a terra que você está. Não é a mais bonita. Não é a que tem o gramado mais verde. Não é a mais agradável aos olhos. Mas olha bem essa terra gigante que você está. Pode não ser a mais bonita, mas eu estou te dando essa terra. E nessa terra você vai prosperar. Sabe por quê? Porque quando a gente está dentro do propósito de Deus, quando a gente está vivendo o propósito de Deus, no lugar onde Deus quer que nós estejamos, pode não ser visualmente bonito, mas Deus move o sobrenatural. E a terra se torna uma terra próspera. Até aquilo que dava medo, que dava desgosto, que dava tristeza, que trazia peso, que trazia chateação, que trazia angústia, amargura, quando nós estamos dentro da direção de Deus, se torna um lugar de prosperidade para nós. Você quer ver uma coisa que é interessante? Ló, ele vai para um lugar bonito, mais fácil de cuidar do gado, um lugar agradável aos olhos. Mas quando os reis vão atacar aquela terra, ele não consegue se proteger, ele fica desprotegido. Os reis atacam ele, levam ele preso, saqueiam a terra. Mas as pessoas que estavam na terra que Abrão ficou, elas eram fiéis a Abrão. Escol e Aner. Escol e Aner eram homens fiéis a Abrão, ao ponto de se envolver em uma guerra só porque Abrão falou assim: olha, o meu parente foi levado cativo, sequestraram ele, roubaram tudo que ele tinha e eu vou para a guerra. E eles falaram: então a gente vai junto. Aí vai Abrão, da terra que não era bonita, que não era fértil, que não tinha a mesma qualidade visual, a mesma qualidade carnal. Aí já não era mais um Abrão que estava sem estrutura, era um Abrão estruturado por Deus. E ele persegue os reis, ele ganha a guerra, ele recupera tudo aquilo que aqueles homens tinham roubado e liberta o seu parente. Muitas vezes Deus ele te afasta de pessoas, não porque ele não quer que você nunca mais olhe na cara dessas pessoas, mas é porque você precisa viver o propósito de Deus, porque lá na frente, quando você alcançar a promessa de Deus, Deus vai te usar para trazer o livramento, para trazer a bênção que essas pessoas estão precisando.
que muitas vezes você não conseguiria fazer se você estivesse ao lado delas. Quer ver um exemplo disso? José. A família dele estava passando necessidades, estava com fome. Quando eles foram buscar alimento na terra estrangeira, eles se deparam com o irmão que eles tinham vendido como escravo. Aí aquele irmão que eles tinham vendido como escravo e dado como morto, passou por servidão, passou por prisão, se tornou governador e agora virou a provisão de Deus para a vida daquelas pessoas. José não foi para um lugar melhor, para um lugar mais bonito, para uma situação aparentemente mais favorável, ele foi para a prova, ele foi para a dificuldade, ele foi para servir como escravo, vendido como um objeto. Mas ele se afastar da família dele, colocou ele numa posição onde a bênção de Deus, o favor de Deus veio sobre ele e ele se tornou o provedor que aquela família precisaria. Então, não brigue com Deus. Se Deus tem tirado pessoas do seu caminho, não corra atrás. Não vá contra o propósito de Deus. Se Deus tirou do seu caminho, agradeça ao Senhor, deixa que essa pessoa vá seguir o caminho que ela quer. E esteja pronto para ser estruturado por Deus. Não guarde mágoa, não guarde rancor, porque talvez Deus tenha tirado essa pessoa de perto de você para te estruturar, para ajudar essa pessoa mais para frente. Amém? Eu quero orar. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a ter nossas mentes focadas no Teu propósito, Senhor. Coloque o nosso coração na direção certa, porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor direciona o coração dos reis da mesma forma como aquele que faz as curvas de um rio. Ou seja, as águas podem ser imparáveis, mas elas são obrigadas a seguir as curvas do rio. Então, Senhor, que a nossa vontade, que o nosso desejo, que a nossa ambição, que a nossa disposição esteja alinhada com a Tua vontade. Direciona-nos, Senhor, para o Teu propósito. Coloca em nós, Senhor, a ousadia para viver o Teu propósito da maneira que o Senhor quer, para entregar tudo que nós temos no Teu propósito, Senhor. E não permita, Pai, que fique guardado dentro dos nossos corações mágoa, angústia ou tristeza. Porque eu sei, Pai, que um dia o Senhor vai me levar em lugares. O Senhor vai nos levar em lugares, Pai. Que muitas vezes nós podemos encontrar com pessoas que no nosso passado se afastou de nós, de formas não muito agradáveis. Mas que o nosso coração esteja aberto e nossas mãos não estejam encolhidas para abençoar. Que, se for o caso, se pessoas do nosso passado se aproximarem novamente de nós para pedir socorro, e se esse for o Teu propósito, Pai, que o nosso coração esteja aberto para abençoar, para que através dessa atitude o Teu nome seja glorificado e exaltado. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor derrame sobre a vida de cada uma das pessoas que está ouvindo esse áudio as Tuas bênçãos sem medida, sacudida, recalcada e transbordante, a qual cada uma dessas pessoas não tenham nem sequer aonde guardar de tanta bênção que o Senhor vai derramar. Mas que essas bênçãos não venham corromper o nosso coração, mas que a todo momento nós estejamos prontos para entregar o Teu amor àqueles que se aproximarem de nós. Eu me lembro agora, Pai, da Tua palavra que diz: amem aqueles que vos odeiam e orem pelos que vos perseguem.
Então, em nome de Jesus, Pai, conserva a Tua palavra na tábua do nosso coração, para que, independente da situação, nós não venhamos pecar contra Ti. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por todas essas coisas. Amém. Fique com Deus, que Deus abençoe seu dia e que o Senhor ele possa mover o sobrenatural na sua vida nesse dia de hoje. Eu já tenho recebido testemunhos, Pai. Já tenho recebido relatos de pessoas que, assim como eu, têm percebido a diferença de participar desse propósito. Então, em nome de Jesus, que você também possa receber o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus.